Boa noite, Fer. Boa Seja noite. bem-vinda. Nesse Só, frio. só um minutinho. A Medusa já me aprontou aqui, já roubou minha caneta. Muito bem. Então, vamos lá, Agora, então. assim, viu só Agora vai. como as coisas funcionam quando a gente quer? Então, boa noite a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marco Pavão. E estamos aqui com uma mega convidada. Ainda bem que eu pude excluir o vídeo anterior, que daí É, agora eu não falo os três mentiras aqui, né? anteriores. Então, a Fer, nossa querida convidada, 23 aninhos, Boa meu pai do noite. céu. Tá quase me alcançando nos 25. Que maravilha. Então, gente, a Fer é a nossa convidada de hoje. 23 aninhos, eu estou impressionado. A inteligência da Fer, a desenvoltura que ela tem em pesquisa, em procurar, a curiosidade que ela tem, esse desenvolvimento que ela busca todos os dias. A gente tem, Fernanda, boa noite, tudo bem? A gente tem, eu estava falando antes do vídeo excluído, né? Que a gente tem um grupo de estudo, que a gente compartilha, a gente busca, a gente discute, debate, né? E isso é muito bom para o crescimento, para o nosso desenvolvimento, isso é fantástico. Eu fico maravilhado com tudo isso. E hoje, essa pequenota está aqui na nossa live aqui para Toma trazer fora. informações riquíssimas, né? Né, Fê? Então, fica à vontade, se apresente aí para o pessoal, tá? Boa noite, Enfim, né? fala de onde você é, o que que você faz, né? Toda a tua trajetória até. Então, boa noite, né? Sou a Maria Fernanda, tenho 23 anos. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou baiana. Faz 4 anos que eu tô aqui em São Paulo. O que mais eu falo? Minha trajetória. Eu não sei com quantos anos exatamente eu comecei tudo isso, né? Aquela questão que todos nós dimensionais temos, a gente nunca se encaixa em nada, né? E eu iniciei essa jornada, assim, de pesquisa, digamos, sobre diversos temas, diversas linhas. Não faz muito tempo, não, assim, eu digo pesquisa aprofundada mesmo. Foi o quê? 2018, 2019, foi por aí que eu comecei realmente a procurar em livros, a procurar, sei lá, artigos científicos, a procurar mais a fundo, né? Foi quando iniciou mesmo, mas assim, eu nunca me quietei assim, mesmo quando as pessoas falavam, eu falava, ah, tudo bem. Mas eu não acreditava, assim, eu sempre quis saber mais, eu sempre gostei muito de ler, então eu nunca me conformava, né, com as coisas. Então foi basicamente essa aí, o início, né, de tudo. E eu nunca canso de pesquisar, assim, de procurar saber, porque nunca acabam as coisas, né? Sempre você entra em um tema, vai aprofundando, e sempre saem novas literaturas, sempre tem alguma novidade com o que saber, né? Que bacana, que legal. E esse incentivo, essa tua busca, ela foi incentivada pela tua família? Enfim, tua família é meio que ligada a isso? Como é que é? Olha, assim, com a questão a busca desde criança, né? Porque eu sempre gostei muito de livros, então meus pais, minha família, eles sempre me deram muitos livros. Sempre que eu queria saber algum tema, alguma coisa, eu ia lá, eu lembro que eu ia na banca, eu comprava o livro que eu queria saber, eu ficava perguntando as coisas. Aí eu lembro que quando eu tinha uns 10 para uns 11 anos, foi quando eu comecei a usar a internet, que foi aí que eu fui pesquisar mais ainda as coisas, né? Eu me lembro que eu aprendi a usar o teclado do computador com 11 anos. Aí eu ficava pesquisando as coisas. Aí foi aí, assim, foi sempre incentivando, né? Principalmente com a questão de astronomia, eu gostava bastante, né? Essa coisa de cidades perdidas, astronomia, eu pesquisava bastante sobre esses temas. Daí era sempre incentivando, né? Minha família também gostava, então era lado a Que bacana. lado, né? Teus pais fazem o que hoje? Meus pais, a minha mãe, ela é administradora, a gente tem uma fazenda de uvas, que é a Quinta do Morro Branco. Fazendeira, hein, gente? Tem o Instagram também, se vocês quiserem conhecer. Quinta do Morro Branco, a gente está produzindo uva, vai ser tudo um projeto orgânico, um projeto bem legal, bem alinhado com a verdadeira alimentação, né? E agora Alinhado com o com trabalho MDPL, com o biofótons, né? Melhor Isso, já ainda, tem né? o MDPL lá, então assim, as uvas que a gente está vendendo já estão fotorizadas. Muito legal, tem a uva passas também. E o meu pai, ele é médico, ele é oftalmologista,
Daí ele tem a clínica dele, que fica são duas cidades diferentes. A fazenda fica em uma cidade e a clínica fica em outra. E você mora onde? Eu moro em São Paulo, porque eu faço faculdade em São Paulo. Ô, vida, hein? Quero falar morando no campo. Que bacana, que legal. Uhum. Então, de toda essa trajetória tua, você chegou, nós somos, aí como é que se diz? Nós somos do mesmo grupo, né, que chegou aqui e nos encontramos aí através de Daquila Pesquisas, né? Isso mesmo. Então, eu faço parte de Daquila Pesquisa, ela faz parte de Daquila Pesquisas, e Daquila Pesquisas já diz pesquisas, né? Você tem que se tornar um pesquisador para não ficar na mão das fake news que rola pela internet aí, né? E a gente se conhece através disso, né? E é impressionante, eu com 25 anos de idade, você com 23, eu tô brincando. Então, estou trabalhando minha pele com ouro monatômico. Mas vai dar certo aí, vamos rejuvenescer mais uns 10 anos aí, tá ótimo. Então, essa nossa pequena diferença de idade aí, com os mesmos, no mesmo caminho, olha que interessante isso, né? Quando você vai evoluindo na escadinha do desenvolvimento consciencial, você vai encontrando pessoas mais novas que você, pessoas de mais idade que você, e os assuntos, parece que eles se entrelaçam, são os mesmos, caminho é o mesmo, não é o mesmo, é o mesmo objetivo, com caminhos diferentes, né? Isso é muito interessante. Uhum. No fim, todo É mundo legal que a Fer, assim, ela fala, ela é bem prática, né, Fer? Né, Fer? Uhum. É isso aí. É papo. A Fer, a última C que a gente estava lá em Havon, lá, a Fer também estava lá, foi sozinha, de barraca, levou a barraca, 40 graus lá, e a Fer lendo o livro dentro da barraca, né? Disse, de onde é que vem esse ser aí? Ah, que maravilha. Mas então, Fer, então hoje eu convidei a Fer aí, dessa busca dela, toda essa trajetória dela, que ela vem pesquisando. A gente, em Daquila Pesquisa, nós dividimos, na verdade, como é que se diz lá, os orientadores, né? Dividem as pessoas em grupos, né, de pesquisas. Por exemplo, eu gosto muito de arqueologia, eu gosto de saúde, assim, pra caramba também, mas eu me interesso muito por arqueologia e tal, toda a história da humanidade, sou muito interessado nisso. A Fer já foi para o grupo da saúde, tem outras pessoas que estão no grupo econômico, e olha só que legal como a gente vai se desenvolvendo a partir desses grupos, né? A gente vai encontrando o nosso grupo, né? Isso é muito legal. Então, a Fer, ela, do grupo da saúde, ela faz muitas pesquisas no grupo da saúde, inclusive ela traz para nós também essas pesquisas que ela faz, muito interessante, né? E a gente acaba complementando todas essas pesquisas também, né? Então, lá no nosso grupo paralelo, a gente traz muitos assuntos ligados a todas as áreas, geralmente, né? Às vezes é dois assuntos ao mesmo tempo, né? Mas tudo tem um objetivo. Então é muito legal. Então, eu convidei a Fer para vir aqui no canal hoje trazer algumas informações ligadas ao submundo dos industrializados e ultraprocessados. Aquilo que ou como eu sempre digo, né, o que eu ainda não sei sobre isso, né? Então, é muito legal se questionar essas coisas, pegar todas as informações, gerar mais questionamentos para que a gente não fique na mão de certas pessoas aí que só pensam no montante financeiro. E para iniciar esse assunto, eu combinei com a Fer antes, tá? E para fechar para iniciar esse assunto, eu trago uma parte bem legal que nós vamos falar realmente do submundo. O que acontece por trás da tua alimentação? Quem são eles que fazem você comer o que você come? Quem são eles que fazem você atingir tal nível de consciência da forma que eles querem? Através da alimentação. Eu não estou falando nada mais, nada menos aqui do que BlackRock,
eu não estou falando nada mais aqui do que o grupo Vanguard, que está ligado a BlackRock, e também da peraí, que enrolei a língua. Peraí, que eu tenho minha cola aqui, tá? Ai, eu State não Street, sei se eu não me também. engano, tá? Então, são três corporações, tá? Que lidam com o financeiro, investem em todo tipo de negócio, em todos os tipos de fundos. Então, BlackRock, Vanguard, State Street, é exatamente isso. Mas o assunto que eu quero trazer aqui um pouquinho para dentro do nosso país aqui também, para saber o que acontece com a nossa alimentação. Esse grande fundo aí, ele tem a ver com a nossa alimentação também. Pois bem, vocês conhecem muito bem o que é a Bunge. A Bunge aí, ela também produz alimentos infantis, ela produz aí alimentos para animais, ela produz, ou seja, ela tem uma grande participação em quase tudo que é ligado ao agronegócio. E a Bunge, há uma parte grande das ações da Bunge está ligado com quem? Com o grupo BlackRock. Olha que interessante. Já Coincidência, começou né? aí. Esse é o submundo, esse é o submundo dos industrializados, do ultraprocessados. Ultraprocessados, não ultras. Não, outra Ultraprocessados. coisa. Então, nesse processo todo, quando você tem alguém, lógico que é uma empresa do sistema aí fora, certo? O BlackRock é uma empresa do sistema, existem outras coisas bem acima desse grande grupo, certo? Então, o que ela faz? Por exemplo, aqui no Brasil, ela tem a Bunge. Ela tem uma parte também das ações da Monsanto. Monsanto, o que o Monsanto faz? Fertilizantes, agrotóxicos e outras coisas mais também, e mutações genéticas em sementes. Olha que interessante. Então, quando a gente começa a cadeia, a gente pega uma empresa que está. A gente chega no mercado, né? A gente vai lá, tem os produtos alimentícios, aí a gente vai olhar os rótulos, né? Você vê o que as tradicionais empresas, né, que a gente já conhece, Nestlé, não sei o quê. Aí quando você lê o rótulo, todas têm Unilever atrás. Mesmo as mais saudáveis, as que se dizem saudáveis, tem bem pequenininho no rótulo Unilever. Aí você vai pesquisar, né? O que está por trás da Unilever. Aí você vai ver que tem todas essas empresas e a cadeia alimentícia, ela começa justamente no agrotóxico, né? Começa nessa fase inicial do plantio, eles fornecem as sementes, fornecem os insumos que precisa para plantar, fornecem tudo. Então, você vê que realmente é uma cadeia e ainda elas estão ligadas com as empresas farmacêuticas, né? Ainda tem esse... E Ainda tem outra, esse... ela detém a maior parte das grandes indústrias farmacêuticas é da BlackRock. Sim. Olha que interessante. É Ou uma cadeia, seja, né? Você vê uma, você vai precisando, quando você vai ver, é um só, é uma coisa só que domina. É eles um grande, produzem o pequeno caos, grupo, isso, é um né? grande pequeno grupo que está ligado a todos. Tem até uma imagem aqui, eu até procurei aqui, não achei imagem, é uma imagem que Então, diz que é realmente isso, né? Você vai pegando as empresas, aí uma está ligada à outra, forma várias cadeias. é, E você vê que é o guarda-chuva, do GO, digamos assim, sim. né? Que ele é alimentado, quem alimenta essas indústrias aí? Nós. Mas é porque nós queremos alimentar essas indústrias? Não, porque ainda nós não temos opções de consumo de algo que seja viável para a nossa saúde. Temos opções? Temos. Temos os pequenos produtores? Temos os pequenos produtores. Podemos consumir diariamente esses alimentos? Podemos, se nós entendermos que isso Fortaleza é mental. exatamente. Se nós entendermos que isso é o que vai fazer bem para nós e vai prolongar nossa vida. Então, no manual da transmutação, é exatamente isso. Você traz o problema, mas você traz a solução também. É uma coisa atrás Então, da outra. eles criam um grande problema e eles trazem uma pequena solução, que não trabalha na raiz do problema, mas sim trabalha na dor. Quando você se alimenta do alimento que eles fornecem para você, você adquire doenças. E a partir disso, eles trazem uma pequena solução que trabalha na dor e não na raiz. Mas, ligado a isso, Vanguard, BlackRock, a State Street são as maiores corporações que dominam o mundo.
Eles dominam o mundo. E como você vai sair desse sistema? Para você sair desse sistema, você precisa ter um grande sistema, que já foi iniciado há 30 anos. Um sistema dentro do sistema. Eu acho que agora muita gente vai entender o que é um sistema. Um sistema que te adoece e te rouba todos os dias, e um sistema que trabalha em prol da humanidade. Essa é a razão da existência de Dáquila Pesquisas, que tem aí o suporte das 49 raças, 149 raças, né, É que estão justamente aqui. esse ponto, né? Porque quando a gente está inserido nessa alimentação e tudo mais, essa alimentação, na verdade, ela foi feita para deixar as pessoas extasiadas sem pensar, né? Por exemplo, quando a gente pega a própria pirâmide alimentar, né? Dando um exemplo, a gente vê que na base da pirâmide tem o quê? Tem pão, tem macarrão, tem trigo, que é justamente algo que a gente não deveria comer. E isso está na base. Quando a gente vai pesquisando sobre esses alimentos, a gente vai entender que, por exemplo, o trigo, quando você consome, ele é como se ele deixasse a sua mente mais lenta mesmo, né? Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Teve um dia que eu comi um pão e aí eu senti a minha mente mais lenta. Então, assim, a pessoa perde a capacidade de pensar, de raciocinar, de ter um raciocínio a longo prazo, né? Aí você pega essa pirâmide alimentar que eles inventaram. Você tem lá, na base da pirâmide, o pão, a farinha, aí depois tem as suas M&M's. frutas. Tem M&M, e os M&M's estão na base da pirâmide. Aí depois vem os legumes, as frutas, etc. Depois vem leite, iogurte, queijo, que ainda são processados e não são benéficos à saúde. Aí depois você tem as carnes. E por último eles colocam o docinho que é para te enganar e pensar que a pirâmide é boa, né? Então já começa. Exatamente isso. Aí eles colocam isso nas escolas, colocam isso nas escolas de medicina, de nutrição, e as pessoas ficam bitoladas com isso, né? E realmente acreditam. É uma coisa assim incrível. Ó, A capacidade. a Vanícia está dizendo que hoje ela comeu um bolo inteiro e não Pois é, conseguiu treinar. a carga elétrica Não, baixa. comeu um pedaço de bolo, né? Então, assim, o controle mundial pela alimentação é muito forte, principalmente no trigo. Assim, na minha opinião, o trigo é o mais forte, porque ele é saboroso, porque ele é prático. Veja o tanto de alimento que tem com trigo, né? Você tem pão, tem macarrão, tem biscoito, tem... E sem falar o trigo integral, aí tem um trigo não integral, tem o light, tem não sei o quê. Então, assim, você vê que se você parar pra prestar atenção, tem gente que só come isso o dia inteiro, né? E aí você vai ver que essas pessoas estão vivendo, né, aleatoriamente, digamos, né? E realmente o trigo ele tem substâncias, por exemplo, que viciam. Então a pessoa mesmo querendo parar, ela não consegue parar. É como se fosse uma droga mesmo. Eu vou Então, assim, só pedir, fazer uma interrupção em você aqui, só para me explicar antes aqui sobre ainda a questão. Você juntou o 320, a terceira, embalou e foi, né? Calma aí, dá uma segurada aí. tá bom. Dá uma segurada aí que eu vou falar aqui um pouquinho, só para as pessoas entenderem mais sobre esses grandes grupos, que eles controlam toda essa parte aí também. Para vocês terem uma ideia, o presidente da BlackRock, olha só o que ele diz assim, né? Quem controla o dinheiro, controla tudo. Só por essa frase aí você já sabe o porquê que eles fazem você comer o que você não quer comer. Eles controlam você a todo momento, a toda hora, porque eles investem milhões, bilhões em pesquisas, em laboratórios, em universidades, eles financiam universidades, eles financiam laboratórios, alunos dentro de universidades para que soltem matérias para te convencer que aquilo é bom. Dentro dessa parte aí, e olha só, em 2017 e 2020, eles investiram no agronegócio aqui no Brasil 8,2 bilhões de dólares. 8,2 bilhões de dólares no agronegócio, né? E outra, associado à invasão de terras indígenas. Eu busquei essa matéria aqui na fonte da PIB, tá bom? Alguma coisa ligada a indígena, esqueci a parte anterior, mas é a PIB. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar essa matéria lá. Eles investem no Brasil, eles controlam o agro do Brasil. Não é
senador, não é... Aquilo ali é fichinha, o que está acontecendo ali perto do que acontece no pano de fundo. São bilhões, bilhões investidos para roubar as nossas riquezas e também trazer aqui para dentro todos esses ultraprocessados para que você consuma mais e se torne realmente um imbecilizado, digamos assim, porque as pessoas não conseguem, não vou dizer vocês, mas as pessoas não conseguem raciocinar exatamente por causa dessa parte que a Fer falou, da alimentação. Então, como é que a gente vai conseguir fugir de tudo isso? Nós temos grandes corporações controlando bancos, que esses bancos controlam governos, e esses governos controlam a base da pirâmide. Como é que nós vamos sair desse sistema? Como é que nós vamos parar de se alimentar e fomentar esse sistema? Cada vez que você vai no mercado e você compra um salgadinho, você está alimentando a BlackRock, você está alimentando a Vanguard. Cada vez que você investe nas criptomoedas lá fora, na Ethereum, no Bitcoin e outras moedas, nas criptos, eu estou falando, você está alimentando Vanguard, você está alimentando BlackRock, você está alimentando State Street, você está alimentando esses grandes grupos. E é eles que criam o dinheiro para você. Eles que fomentam todo esse sistema financeiro para você. Como é que você vai fugir de tudo isso? Lógico que você tem que partir para um sistema dentro do sistema. E eu não me canso de falar. Esse sistema é daquela pesquisa. Vocês precisam entender isso. Quanto vocês estão gastando o dinheiro de vocês no supermercado, vocês estão alimentando esses tubarões que controlam você. E a partir de agora, de vocês entendendo um pouquinho de tudo isso, nós vamos partir exatamente como é que eles controlam você, te fazem caminhar do jeito que eles querem que você caminhe, o degrau que eles querem que você atinja e aquilo que eles não querem que você atinja. E a Fer vai trazer isso para nós, né, Fer? Eu vou tentar, eu tô aqui com a minha colinha também. Tem que ter cola, tem que ter cola. Tem que ter cola, é muita informação, né? Ó, já vou indicando esse aqui, adivinha qual é o chá de hoje? Você falou, é de camomila? Olha, gengibre com... Errou! Gengibre com alguma coisa. É um chá de gengibre com mel. Isso aqui é maravilhoso. Ó, nessa inversão do campo magnético aí, nós vamos ter muito frio, vamos ter muito calor, então a nossa imunidade pode oscilar. E o gengibre, para isso, é fenomenal. O mel, então, nem se fala, né? Pois então, né? Eu pensei alguns temas em trazer para a live, que é justamente, eu pensei em focar nessa questão do controle da mente pela alimentação, porque é algo assim que realmente as pessoas não prestam atenção em como as pessoas, elas entendem que o alimento, você coloca na boca, você come, enche a barriga, pronto, acabou. Elas não pensam em mais nada depois. Para ficar de barriga cheia tá ótimo, né? Então você vê que às vezes a pessoa tá naquela fomezinha do almoço, comeu a bala, é só uma balinha. Então comeu um lanchinho, é só um biscoitinho, né? E aí quando vai ver, perdeu a fome e as pessoas só focam na fome, né? Em encher a barriga mesmo, né? Então, elas, à medida que elas vão consumindo esse tipo de alimento, elas vão perdendo a capacidade, né, de raciocinar e pensar a fundo o que tem atrás. Eu não sei como eles fazem isso, mas é muito, como é que digam, é muito bem feito essa armação que eles colocam nos alimentos, porque não é só eu dei aquele exemplo do trigo, né? Não é só o trigo, não é só o glúten. Quando você pega um pão, por exemplo, você vai ler o que está atrás desse pão no rótulo, você vai ver que existem várias substâncias químicas que na realidade a gente não sabe o que elas podem trazer para o nosso corpo. E não é só uma substância química, são várias, e a gente não sabe o que elas em conjunto podem trazer de ruim para o nosso organismo, né? Então, eu acredito que seja uma cadeia de várias, como eu posso dizer, várias coisas ruins acontecendo, né? Justamente por isso. Começando eu vou te dar uma mãozinha aí, porque a minha cola está coincidindo com a tua. Olha só, você falou em vários condimentos nos alimentos, né? Os industrializados, para entender, alimento in natura, aquilo que está natural ali, você da natureza mesmo você coloca para dentro e está nutrido. Aquilo tem nutrição.
O industrializado, ele já passa pelo processo, por exemplo, o milho. É retirado o milho do sabugo ali, do milho, enfim, né, da espiga, é descartado o restante, e aí algumas coisas eles colocam ali dentro, com conservantes, dentro de uma lata para você. E esse é um alimento industrializado, ele passou por um processo. Ele é um alimento processado. Depois, o que vem a partir disso é ultraprocessado. Por exemplo, os salgadinhos é gordura pura, é sal puro, é açúcar puro. Esses são chamados ultraprocessados ou os congelados, que a intenção não é nutrir você nos processados e ultraprocessados. Não é nutrição. Exatamente. Como é que eles fazem isso? Você falou nesse conjunto de conservantes aí, bem legal, que eu anotei isso, como os corantes, eles enganam você pela cor do produto, fazem você comprar pela cor do produto, eles fazem você comprar também pelos os acidulantes, edulcorantes, né? E também os grandes realçadores de sabores. Olha que linda essa palavra. O famoso glutamato monossódico, né? Glutamato monossódico, que ativa o que? As papilas, né, degustativas, que atinge também uma glândula no teu cérebro, que essa glândula, né, abre os canais aí para você comer compulsoriamente. E aí, através... repete aí, Glutamato monossódico. Glutamato monossódico engana você todos os dias, engana teu cérebro todos os dias. Eles controlam você pelo prazer. Olha que interessante. Já foi comprovado em pesquisas que substâncias como essas, elas são viciantes. Não é só uma questão de você pegar a sua papila degustativa né, e estimular. Você fica querendo comer mais, não somente no momento, mas quando você vê aquele produto na prateleira, você vê você lembra, o seu cérebro associa na hora a cor, associa ao sabor que você teve, a um prazer, na verdade, né? É uma droga. É uma droga que eles colocam na sua comida, colocam lá no seu dia a dia, e quando você entra, você não percebe, não tem como sair, né? Realmente funciona como uma droga que seus neurônios param de funcionar como eles realmente deveriam, né? E não são só os neurônios, o intestino também, né? Porque a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Como diz. Então, enfim, né? Seria uma longa história. Seriam 3 horas de live, 4 horas de live só para falar de intestino aqui. Boa noite a todos que estão chegando. A gente iniciou aqui fazendo denúncias. Denúncias que a maioria sabe, né? Mas no seu dia a dia não presta atenção, né? Então, todos esses alimentos aí, eles investem bilhões. Eles investem bilhões em laboratórios, fazendo pesquisas, descobrindo sabores e, ao mesmo tempo, testando isso em ratos, em outras espécies, para saber como é que o cérebro desses roedores vai funcionar, se ele vai comer mais, se ele vai comer menos, né, o que isso vai disparar nesse processo todo, para quê? Para que isso seja introduzido na indústria alimentícia. Quando eles começam a investir esses bilhões, existe uma outra parte que eles financiam, que são o quê? Os nutricionistas. Eles financiam nutricionistas, médicos, enfim, para que venham a público falar que aquilo não faz mal, que aquilo é nutritivo. Hoje mesmo, eu fazendo uma pesquisa, eu fiquei estarrecido com uma nutricionista falando que não faz mal. Eu fiquei assim... Tem de várias. Por favor, tenha dignidade, pelo menos pelo diploma, né, que tem. Né? Pagou 100 e poucos mil lá para formar uma faculdade e vem me dizer que os ultraprocessados não fazem mal para a saúde. Onde é que está com a cabeça uma criatura dessa, né? Eu fiquei assim, enfim, eu meio que entrei aí fazendo umas pesquisas para ver o que esses profissionais falam. Uns passam um pano, outros meio que falam meio por cima, né? Meio assim, meio que escondidos, medo de retaliação, algumas coisas. E tem aqueles realmente, os dimensionais, que metem a cara e chutam o balde mesmo, e eles estão de parabéns. São esses aí que salvam a humanidade, né? Então é muito interessante.
Legal. Então, eu nem li, eu só fiz o nananã, né? Sim, ó, que eu vi atrás da Marcela, já vi postagem de nutricionista sobre que seria melhor trocar a Coca-Cola normal pela Coca-Cola zero. Eu também já vi, porque eu não sei se a pessoa está sendo paga ou se realmente ela é ingênua, né? Prefiro acreditar que ela é ingênua. Vamos Mas é uma pensar, né? questão séria, Vamos, né? É vamos uma questão pensar, séria. né? Então, esses profissionais, eles têm um menu. E esse menu é patrocinado por essas grandes indústrias, por essas grandes empresas. Então, esse menu, ele vai chegar na mesa de um profissional e ele vai seguir aquela cartilha, esse menu. Muitos profissionais não vão se questionar. Não vão apenas sentar um paciente na sua frente, um cliente na sua frente, vão prescrever algo que estiver nesse menu e ó, bal. Você não recebe nem uma orientação do que é o glutamato sódico, né? Sim. Para dizer assim, olha, existe isso nesse produto aqui, vai te viciar, isso e aquilo, mas não acontece isso. E esses alimentos, desculpa, eu estou invadindo a sua parte. Tudo bem. Vamos lá, Deboa, fala aí. Não, pode concluir seu raciocínio. Pode concluir seu raciocínio. Eu já ia ir para a parte do intestino, né? Onde é produzido serotonina, Ah, sim, dopamina, todo. todas essas partes. 80% dos hormônios são produzidos no intestino e quando bloqueia tudo isso, inclusive as proteínas, ou seja, os alimentos geneticamente modificados, eles produzem uma proteína muito maior que não consegue ser quebrada e isso acaba uma inflamação intestinal, né? E Sem aí vem falar as outras nos partes. vermes que vem junto, né, também, que você ganha de Isso não brinde. chegou nessa parte ainda. Então, né, quando a gente o nosso intestino, ele é muito, muito importante, assim, nesse quesito, ele é muito sensível, na verdade, né? Quando você come algum alimento que ele não faz bem, ele, a mucosa do intestino, ele acaba ficando ferida, aí você ganha o quê? Você fica mais suscetível à entrada de vermes, como eu comentei, e esses vermes, eles têm, por exemplo, o açúcar. Muitas vezes a gente sente vontade de comer açúcar, mas na verdade não é você, não é o seu corpo que precisa de açúcar, porque o ser humano não precisa do açúcar. Às vezes é um verme mesmo, um ser que lá, que está lá no seu intestino, que ele se alimenta disso. Então ele libera hormônios, não é que ele libera hormônios, ele faz com que o seu corpo libere hormônios e seu cérebro fala, eu preciso comer tal coisa, mas não é você, é o verme que precisa. Então, assim, é uma coisa surreal. É uma coisa, assim, incrível. Eu li isso, que foi num livro chamado Superintestino, que ele conta detalhadamente como funciona todo esse processo. Eu indico que todo mundo lê, inclusive, para entender como funciona mesmo essa questão da alimentação, porque realmente a alimentação é importante, né? Nessa questão não somente da nutrição, mas por que o nosso corpo rejeita isso? E por que a gente quer comer tudo isso, né? Então, esse livro ele ajuda a entender um pouquinho como funciona nessa questão, né? Dos, do Isso que verme, você tudo mais. falou, isso que você falou dos vermes, está muito ligado aos lácteos também, né? Os lácteos A também. bebida láctea, enfim, as pessoas Vontade de acabam. tomar leite, não sei o quê. Porque se você pegar o leite, por exemplo, ele tem. O que é um leite? Ele não só tem lá. Ele tem várias bactérias, inclusive o leite materno, né? Quando a mulher está engravida, no leite materno acaba indo um pouco de bactéria do intestino dela para o leite. E o mesmo acontece com a vaca, né? Então, quando você toma o leite de vaca, você está consumindo bactérias, você está consumindo serizinhos, eu falo, né? Que deveriam ir para o bezerro, que são importantes para a microbiota do bezerro, não para a microbiota do ser humano. E não adianta, por exemplo, ferver, que eles estão lá. Não adianta fermentar com iogurte, kefir, não sei o quê, que eles são lá de qualquer jeito. Então, você acaba colocando esses ameba, não sei o que, uns protozoários que acabam entrando no seu organismo e interfere toda a sua microbiota. É uma coisa muito complexa, muito complexa. Exatamente isso. Então, a questão do leite, por que o leite ele entra muito nessa indústria? O leite ele entra muito nessa indústria porque ele é viciante, por exemplo. Ele contém dois tipos de proteínas. Uma das proteínas não existe no leite materno, né? E
mito de que o leite tem cálcio para o nosso corpo é um mito. Eu digo aqui para você, nutricionista que está aí, talvez vai ver, é um mito, porque o bezerro ele para de tomar o leite e ele vai pastar para conseguir cálcio para o corpo dele. Por que o ser humano tem que ir tomar leite para conseguir Nem é cálcio da mãe, através do né? O leite leite que é também é prejudicial? materno. Não Sim. tem, só se questionar, se fazer algumas perguntas e dizer, não, peraí, porque o bezerro, quando fica adulto, ele vai pastar e não volta a tomar leite lá da mãe dele porque tem cálcio? Porque a fonte do cálcio da vaca vem do próprio verde, ela transforma no corpo dela aquilo para o bezerro. E o bezerro, a partir do momento que desmama, ele vai consumir aquilo que a mãe dele consome, que é o pasto, o verde. Não E o tem mesmo néctar. para o ser humano também, né? Depois que a gente passa da idade necessária de tomar o leite, nosso corpo ele consegue absorver a partir de outros alimentos, como a carne, por exemplo, né? Tem vários legumes que você consumindo aos pouquinhos durante o dia, você consegue suprir a sua necessidade de cálcio. E assim, é uma coisa realmente, novamente linkada com o que a gente comentou no início da live. Quando a pessoa não está se alimentando bem, ela não consegue pensar nisso. Uma coisa está linkada à outra. É como se a O mente Vinícius dela se fala que tem esvaziasse. notado que muitas pessoas estão tendo intolerância Intolerância ao leite. sempre Não teve, é né? exatamente o leite, enfim, porque nós podemos pegar aqui o leite e desmembrar ele, e o leite ele contém aí duas proteínas, que uma das proteínas o nosso corpo ele não consegue quebrar, ou seja, a caseína, Tá vendo? né? Caseína o nosso corpo ele não consegue, não adianta, não vem de história dizer que o nosso corpo vai aceitar a caseína porque não é do nosso corpo, né? Então isso vai dar que é o açúcar do leite, né? E nessa mesma proteína existe também uma substância chamada, me fugiu agora com o final endorfina. Ixi, não lembro O não. que que, Essa eu não lembro. o que que é a endorfina? É um nome, antes disso, é uma composição de nome que é bem complicado de falar. Mas no final ele fala endorfina nessa mesma substância. O que que é endorfina? Não é uma substância que vicia, não é uma substância que do prazer, a endorfina? O que será que Então, tem no leite? Por que o que as que pessoas será? consomem tanto leite? Por É que que as isso pessoas mesmo. consomem tanto derivados? Que o leite está no chocolate, o leite está em tudo que é Tem fabricado, tudo, o né? leite Tem no está ali. biscoito, tem no quê? Tem no queijo. Não, o queijo é absurdamente viciante, né? E realmente o queijo já foi provado que ele tem substâncias que são viciantes que você pode comer. Mesmo fazendo mal, mesmo sendo inflamando o seu organismo, é como se tivesse um mecanismo que engana as suas células, que engana o seu cérebro a você querer comer mais. É uma coisa incrível, assim. Que nem o que a Vanice comentou, muitas pessoas tendo intolerância ao leite. Todo ser humano tem intolerância ao leite, na minha visão. Porque não foi feito para a gente consumir. Somente o leite materno, quando está na idade correta de você, né, consumir. Mas fora isso, não é para o ser humano consumir. A caseína, ela não é compatível com o nosso sistema digestório. Não foi feito para digerir caseína, né? Então, por isso que... Só que o que acontece, né? Ah, mas eu tomo e eu não tenho nada. Será que você realmente não tem nada? Você não tem rinite? Você não tem alergia? Você não fica com o nariz... Como é que fala assim? Eu não sei explicar, não sei falar o Renite, nome. A asite da vida? leite, renite, sinusite, osteoporose, osteopenia, Gases também? problemas neurais através do leite também, Sim. Alzheimer. Vocês querem mais doenças? A gente pode achar mais Pode umas deixar. coisas Alguma, aqui. mesmo que você não tenha, não perceba no momento, no seu momento atual, no futuro vai aparecer. Então, assim, realmente não tem como fugir, né? Se você ficar, o bicho pega, se correr, pega também. Então, essa alimentação, por que eu trouxe a questão do leite aqui? Porque o leite, ele é viciante, ele está isso é muito utilizado, é estudado neurologicamente pelos cientistas como a aplicação de certos alimentos com outros tipos de alimentos, isso vai fazer você consumir mais. Quando você consome algo com leite, teu paladar degustativo, ele vai mandar a informação para o teu cérebro.
Teu cérebro vai trazer uma informação lá da tua infância, vai trazer uma informação lá da infância junto com a tua mãe, no peito da mãe. E isso vai acabar o quê? Te viciando nisso tudo. Então, você acaba sendo dominado inconscientemente pelo que eles pesquisam e colocam para você consumir na tua mesa. E Essa é a ainda mais, questão. quando você pega, você comentou essa questão do leite, aí você coloca isso aliado ao quê? Aos corantes, aos acidulantes, aos realçadores de sabores que tem, por exemplo, em uma barrinha de chocolate. Você vê que são várias substâncias que eles colocam para te fazer viciar, sem você perceber. E aí a mulher Realmente diz uma assim, bomba. eu tô com cólicas, menstruada, eu preciso consumir uma barra de chocolate. Isso é mito, isso é mito. Mito Porque total, o que o total. nosso cérebro, ele pede algo amargo. Primeira coisa que vem no teu cérebro é chocolate. Como é que eles conseguem balancear tudo isso no teu cérebro? Eles colocam o quê? O açúcar e colocam o quê? O sal. E isso dá um contraponto para você consumir todo tipo de produto e se viciar nesse tipo de produto. Você tem sal e açúcar no mesmo produto. Não é o sal o problema é o sódio mesmo, né? Não pode Então, isso. você tem, tanto que se você consumir água salinizada, isso vai fazer bem para você, uma água salinizada com sal Mineralizada, né? integral, com Tem sal os integral. necessários, né? Vai te melhorar o intestino, vai te dar mais força, vai vir esses nutrientes minerais do sal vão vir para o teu cérebro, vão ajudar a reativar algumas funções neurológicas. Todo o teu corpo vai melhorar quando você começa a consumir água salinizada. Nós já estamos deixando solução aqui. Já está nas dicas, faltando as dicas, né? Então, eles colocam o sódio, eles colocam esses condimentos para contrabalancear. Massa de tomate, você vai consumir uma massa de tomate ou um molho de tomate do supermercado, tem lá não sei quantas colheres de açúcar dentro daquele negócio Vai lá. ver E lá, você só está fala consumindo o tomate, quê? açúcar, sal. Esses três É, ingredientes. é. Segundo e maior Eles dizem, ingrediente. né? Fora os corantes, fora as outras Fora os coisas que tem dentro corantes, daquele fora de produto outra lá. coisa, assim. Então, tudo isso, Isso, né? Que tem eu dentro. acho que eu pedi para você trazer alguma questão neurológica, né? Como isso afeta os nossos neurônios, como isso está afetado ao mal de Alzheimer também, né? Tu tem alguma coisa ali? Olha, deixa eu pensar aqui. A questão neurológica, deixa eu ver se eu anotei dentro aqui da. Viu só? Eu vou... Como eu coloco os convidados na prensa, tudo é pesquisa, gente, tudo é pesquisa. Enquanto ela vai procurando essa questão neurológica, eu vou falando aqui de quanto isso pode afetar a sua visão também, né? Quando você começa a inibir certos nutrientes do teu corpo, consumindo esses excessos que a indústria alimentícia coloca para você, isso acaba afetando a visão também. E a visão é algo neurológico, não é? Algo totalmente ligado à mente, uma decodificação desses sinais da luz que o teu olho recebe, né? E vai ser decodificado. E tudo isso acaba prejudicando a tua visão também. Consequentemente, lógico que prejudica o mental, né? Lógico. Com relação a essa questão neurológica, eu achei aqui um trecho muito interessante sobre o que a gente estava comentando antes sobre os corantes, né? Eu anotei um pouco aqui sobre a questão da relação dos corantes em como que isso pode afetar o comportamento do cérebro das pessoas, né? Aí, primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre a história dos corantes, né? Na verdade, o primeiro corante artificial que surgiu, ele foi feito para atingir, foi descoberto ao acaso e foi feito para atingir roupas, por exemplo, né? Foi de cor roxa até, e ele começou a atingir roupas e tudo mais, e a indústria alimentícia viu isso, né, como uma possibilidade bem intencional, né, e começou a colocar isso nos alimentos, né. Aí, hoje em dia, nós temos vários. Temos, por exemplo, a tartrazina, vermelho 40, amarelo crepúsculo, são vários tipos de corantes e todos eles afetam justamente o desenvolvimento neurológico
da pessoa, principalmente das crianças que ainda estão em desenvolvimento, né? Então, assim, de modo geral, o que é que eles trazem? Eles trazem alergias, hiperatividades e são potenciais cancerígenos. À medida que você vai consumindo ao longo da sua vida, ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando no seu corpo e uma hora explode, né? Mas com relação a essa hiperatividade das crianças e a confusão mental, ele está relacionado mais, por exemplo, ao corante vermelho 40, um exemplo, ou então ao glutamato monossódico. Todos esses alimentos, alimentos não, produtos, porcarias alimentícias, eles que estão presentes, eles afetam primeiro o seu intestino, e aí quando eles bagunçam a sua microbiota intestinal, você não consegue soltar como se fosse as sinapses necessárias para o seu cérebro funcionar bem, né? Você não absorve os alimentos direito, as sinapses cerebrais elas não ficam muito bem conectadas com o intestino, e isso leva à hiperatividade, por exemplo, à confusão mental. Você não consegue entender, não lê, mas não consegue saber o que está escrito, não consegue parar de mexer a perna, um exemplo, né? Então, assim, realmente afeta em tudo, afeta o crescimento dos neurônios também, um exemplo. É uma cadeia absurda. E só um dado interessante, né? Um fato interessante. Esses corantes, eles são produzidos na indústria química que envolvem petróleo. Então, assim, né, o que é E que quem a é que gente manda na está indústria do petróleo? consumindo? Você está Vanguard, consumindo alguma coisa BlackRock. que você não vai comer petróleo, né? Mas assim, você vai estar consumindo algo que você vai, mas tá tudo bem, é só dar cor, né? Mas Mas só o dá plástico é sabor, mas derivado do nada. quê? Quê? O Não entendi. plástico é derivado do Do quê? petróleo também, né? Aí já tem entra a questão dos microplásticos que tem também, que é uma outra história, né? Então, eu vi um dado bastante interessante que a junção de corantes com determinados conservantes, eles potencializam ainda mais, por exemplo, o efeito no comportamento da hiperatividade das crianças, da confusão mental nos adultos. Então, não é só uma única substância. O conjunto delas todas potencializa tudo isso. Aí, quando você chega, você encontra adultos que não sabem falar nada e a gente vê, né? Por exemplo, essas lives que estão acontecendo aí de como é que fala? N, não sei o quê. Então, assim, Ah, muita gente se que pergunta, idiotice. por que Ah, adultos meu estão Deus do céu. fazendo Eu isso? vivi para ver isso. Então, Tudo bem. é isso, né? Já começa nessa questão, né? Por exemplo, o benzoato de sódio, ele é um conservante, né? Daí, ele, junto com o vermelho 40, por exemplo, ele potencializa esse efeito no comportamento das pessoas. É Ser um uma idiota. coisa, sendo um idiota, assim, justamente. Ele traz a questão do TDAH para as crianças. Gente, tem um perfil muito interessante aqui no Instagram, que é da doutora Paola. Eu esqueci o sobrenome dela, um sobrenome italiano, mas ela traz muito essa questão, né? Que ela é pediatra e ela traz os pacientes dela. Ela vê muita criança com aquela síndrome das pernas inquietas, com TDAH, etc. Quando vai ver a alimentação dessa pessoa, tá cheia desses corantes, cheia desses conservantes, e tudo isso potencializa. A gente acha que não, mas potencializa, E, né? e nós temos aí um grande financiador de alimentos Sim, infantis, que é o quê? A própria Bunge, né? sim. Que a gente citou lá no início. Pois é. E olha, e essa questão, tanto dos conservantes, aí até mesmo dos corantes, não tá só nos doces, nos biscoitos, nos salgadinhos, que a gente pensa, é só parar de comer isso, né? Mas não, por exemplo, no salmão, a gente encontra corante. Tem corante no salmão Sim. também, um exemplo, né? Porque o salmão de cativeiro, ele comeu a ração. Ele não come o que ele deveria comer na natureza. E essa ração porque o que faz o salmão ficar rosinha, né? O salmão fica rosa por causa do camarão que ele come. Se ele come ração, ele não fica rosa. Então as pessoas não vão querer comer ele. Então eles colocam corante na ração do salmão e o salmão fica rosa. Dando só um exemplo, né? Para vocês terem ideia de como é bem alinhado essa questão, né? Que eles colocam em tudo, tá em tudo mesmo. A saída realmente é procurar o natural.
Então, assim, E essa questão do salmão aí é muito interessante, porque o salmão é muito, muito importante por causa do ômega 3, né? O ômega 3, ele vem das peixes de águas profundas e geladas. E o salmão é uma grande fonte também de ômega 3. Quanto mais amarelinho o salmão for, mais mais, alaranjado, né? mais ômega 3 ele vai ter. Agora, peixes de águas de cativeiro não têm ômega Não 3. tem, isso Isso não também é um fato. existe. Eles não têm ômega 3, isso mesmo. Porque eles Não. não se alimentam das algas, né? E Eles comem ração. outra, consumindo esses peixes aí, você consegue pegar parasitas muito mais fácil também, porque a carne do salmão, para quem gosta os japoneses aí, vou pegar no teu pé, que gosta de comer o peixe cru, ele, inclusive, ele é uma grande fonte para introduzir em você parasitas. Uhum. Então, olha, olha que doideira tudo Tô isso. vendo aqui nos comentários. Meu Deus, como é que vamos sobreviver assim? Não, gente, mas não, é um alerta, né? Não é para você ficar desesperado e parar de comer tudo, não. Por exemplo, a questão do salmão, né? Existe um Assim, salmão o de que eu te falo cativeiro. nessa questão aí? É para você ficar doida mesmo, é para você pensar em solução, é para você dar um passo adiante, é para apavorar você mesmo, tá? Porque eu não sei que idade vocês têm aí do outro lado da telinha, mas vocês já viveram uma vida toda, né, de conforto. Chegou a hora de apavorar vocês, chegou a hora de mostrar para vocês que existe um outro caminho também. Tá? Então, eu não estou sendo aqui demagogo, enfim, fazendo demagogia e tal, porque eu utilizo isso no meu dia a dia. E digo para vocês que até um certo ponto da minha vida, conseguiam mandar em mim no que eu tinha que comer, naquilo que eu tinha que buscar, enfim, uma certa parte do meu caminho eu tive que fazer minhas próprias escolhas. E digo para vocês assim, cada assunto que a gente vai trazer aqui para vocês realmente para vocês ficarem apavorados mesmo, dizer assim, meu Deus, para onde eu Para vou ir? levantar da E aí cadeira, né? É você começa a pensar em solução, porque você vai no supermercado, você vai apavorado. O que eu vou comprar agora? Pois é. Aí você pensa assim, bom, eu vou para o lado das frutas, mesmo que tenha agrotóxicos, coisas assim, eu posso limpá-las e posso melhorar para mim. Agora, se eu for para o lado dos industrializados e ultraprocessados, eu vou estar me matando. Eu vou estar colocando veneno no meu corpo mesmo assim. Você entende? Então, ó, aqui eu falo brincando assim, mas é para apavorar mesmo, sabe? Nós estamos num momento onde nós não podemos ter conforto. E nós precisamos sair da zona de conforto. Né? Nós devemos olhar as coisas como elas são. É veneno? É veneno. Como é que você vai dar para o teu filho, para uma criança, um refrigerante? Como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou lá no mercado e no mercado não, lá no negócio de ração, pego a melhor ração para medusa, eu trago a melhor ração para medusa, de vegetais, algumas coisas, a melhor ração eu dou para ela. Inclusive, ela está dormindo agora. Eu dou a melhor ração para ela. Aí o Marco vai lá no supermercado e pega o pior alimento para ele. Aí eu vou lá e pego o refrigerante para mim, eu vou lá e pego açúcar, eu vou lá e pego gordura, eu pego tudo que não presta para mim. Mas o meu bichinho, eu dou tudo o que ele precisa. Peraí, como é que eu vou parar para raciocinar nisso? Como é que eu vou conseguir trabalhar de forma eficaz, produzir de uma forma eficaz, para conseguir manter a saúde da medusa? Lógico que eu tenho que cuidar de mim também. Então, é nessa base aí que a gente tem que caminhar, que a gente tem que andar. Então, eu falo algumas coisas assim, eu espero não me leve a mal, mas eu dou uns empurrão assim, vamos de uma vez? Então, assim, desse modo divertido, a gente consegue raciocinar, tá? Pensar. Se você dá a melhor ração para o seu bichinho, dê a melhor comida para você também. Pense muito bem antes de trazer para dentro da sua casa a morte. Porque a morte não é o mais perigoso de tudo, é você ficar numa cama sem ninguém para te cuidar ou incomodando os outros ainda com um câncer ou alguma coisa que você adquiriu a partir das tuas escolhas. Sim, isso é muito, muito, muito impactante.
quando você falou essa parte a partir das suas escolhas. Porque, por exemplo, as pessoas imaginam que o câncer é algo ao acaso, e não é. Não tem nada ao acaso. As pessoas pensam, aconteceu, foi uma falha genética. Não, gente, isso não acontece. Assim como qualquer doença, o câncer, ele também ele surge por conta, você foi o próprio causador em algum momento da sua vida, né? Seja pela má alimentação, seja por emoções ruins que ficam no seu organismo, né? Remoendo, 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 uma hora vai causar isso, né? Não existe nada ao acaso nesse mundo, é a consequência das consequências. É sempre isso, a consequência das consequências. Por mais que a pessoa diga, mas o meu DNA foi modificado lá em tal lugar, meu DNA não sei o quê. Teu DNA está sendo modificado dia após dia com a alimentação que você ingere. Quanto menos luz, quanto mais você bloquear a luz do teu corpo, menos luz vai chegar no teu DNA. Como é que você bloqueia essa luz no teu corpo? Produzindo toxinas. Quanto mais toxinas você tem no teu corpo, menos luz teu corpo vai receber e menos você vai conseguir trabalhar no teu DNA. Como é que a gente fala no MDPL? Para você absorver 100% ou 350%, 500% do MDPL, você precisa estar com o corpo desintoxicado. Então, é a mesma coisa você sair no sol. Você vai se alimentar, uma alimentação ruim pra caramba, e aí você vai lá no sol, todo intoxicado, né, com toda aquela acidez no corpo e vai começar a manchar a tua pele. Mas o sol faz mal. Não é o sol que faz mal. É as toxinas do teu corpo que estão ali para fora. É a acidez do teu corpo que está ali. Eu vou na praia lá, eu me manchei minha pele. Pode acontecer pela queimadura do sol, pode acontecer. Mas o nível de toxina que você tem nas gordurinhas do teu corpo é que vão gerar esses problemas de pele. Então, colocar a mão na consciência e dizer assim, não, realmente, eu preciso tomar um jeito na minha vida. Eu preciso subir um degrau, ter mais consciência, escolher melhor. Agora eu sou, a partir dessas informações, eu sou o dono das minhas próprias escolhas. Sim, e é assim, não é questão de ficar fazendo vitimismo, né? Porque tem gente que quando escuta esse tipo de informação, que pensa, mas o que eu vou fazer, né? Agora eu não vou comer mais nada, que negócio chato. Não pode fazer nada, não pode coisa mais nada, né? Tem gente que logo dá de cara esse bloqueio. Mas não, gente, é uma questão de conscientização. Não é para você largar tudo do nada, até porque tem gente que não tem como imediatamente, né? É aos poucos, você mudando seus hábitos, você entendendo como funciona o seu organismo, que você vai melhorando, né? É um processo contínuo. Não é algo assim, do nada, nem... Não é desse tipo, né? Se você não... Se a pessoa, não é se você... Se a pessoa não consegue pensar no que ela vai consumir durante o dia, é porque ela precisa mergulhar em pesquisa. Ela precisa ter a consciência que ela precisa mergulhar em pesquisa e pesquisar o que vai fazer bem para ela, numa maneira saudável, que ela consiga, no dia a dia, uma supernutrição. Vamos lá, vou dar uma dica aqui. Eu adoro aipim. Aipim tem vitamina C, tem alto teor de vitamina C, tem fibra, tem uma infinidade de nutrientes no aipim. Um aipim cozido com alguma coisa, um frango, um bife, alguma coisa, você vai ter ali uma refeição quase completa. E aí você tem ali um suplemento, por exemplo, eu tomo aí todo dia o meu aminoácido, que é super importante, os aminoácidos, tomo o meu aminoácido com limão, faço a minha refeição, como 2, 3 frutas no dia. Eu consegui reduzir mais de 50% da minha alimentação diária e não sinto falta. Tirei o açúcar do café e não sinto falta. Nossa, eu não confio de pessoas que tomam café sem açúcar. Mas assim, gente, é decisão. Você precisa decidir. Ninguém aqui. Deixa eu só concluir aqui para as pessoas entenderem. Isso é minha escolha, tá? É minha escolha, apenas um exemplo daquilo que eu pratico na minha vida diária. Se você não consegue, por enquanto, fazer isso,
inicie com o mínimo possível que você conseguir. Pelo menos tomando água no seu dia, né? Sim, sim. E é sempre pensando naquela questão da cadeia, não é nem você olhar para o 100% melhor e falar, eu ainda não alcancei, eu ainda não alcancei. Não, você fala, eu já consegui fazer isso. Olha o quanto que eu já mudei, olha, isso aqui já está melhor. É sempre assim que a gente vai construindo a mentalidade, né? É sempre com pensamentos positivos, até porque, apesar do tema ser de industrializado, a gente sabe que as emoções elas afetam muito os processos do nosso organismo também, né? Olha É aí, uma coisa e a Fer leva a só tem outra. 23 aninhos, né? Tem uma longa estrada, né, Fer? Pois é, uma eterna aprendizagem. Então, é fácil de tomar essas decisões de eliminar os prazeres, Fer? Eu acho que sim. Eu Pra mim, sofri sim. bastante. Olha, mas sem brincadeira, é porque eu acho que depende muito de como a pessoa enxerga as coisas, né? Eu acho que assim, a pessoa que sempre fala, ah, isso aqui é difícil, ah, mas é impossível, independente assim de como esteja a vida dessa pessoa, né? Eu acho que assim, o pensamento positivo ele é muito importante em como vai dar o norte, né? São as linhas da vida, né? É o que a gente aprende, né? É justamente que você perguntou, é difícil? É fácil? Assim, eu nunca pensei que é difícil. Eu me lembro, assim, quando eu estava no ensino médio, eu ia aprender as coisas de matemática, de física, que eu não entendia nada, mas eu nunca pensava que era difícil. Eu pensava que eu ia conseguir, que eu ia entender. Então, assim, eu acho muito importante a pessoa que está iniciando nessa trajetória de mudança alimentar, trazer uma vida mais saudável e tudo mais, ela tem que ter esse tipo de pensamento também. Eu acho muito importante que ela que vai conseguir, né? Enfim, apesar de parecer clichê, não é clichê. Apesar não Não é é, coach, porque né? realmente estou lendo aqui os comentários. Sim, exatamente, concordo. É assim mesmo, porque quando você vai mudando o seu pensamento, que, que vai acionando novas chaves, né? Que eu acho Vanice, difícil, ainda o mais que que quando eu... você convive com pessoas que não têm a mesma visão que você. Sim, isso faz parte do desafio, né? Mas é aquela coisa, quando você está focado no que você quer, no que você precisa, que você tem consciência que é isso, você acaba virando o exemplo para essa pessoa. Isso a gente acaba meio que batendo na tecla, né? Sempre que acontecer assim esse tipo de coisa, alguém falar alguma coisa, ou a gente tem que aprender a se blindar, né? Não, não é. Eu vou seguir o meu caminho. É isso, ponto e acabou. É a questão da fortaleza mental, justamente você trabalhar para você estar sempre forte e você conseguir, né? Justamente você criando essa fortaleza, você consegue, eu não diria convencer os outros, mas virar um exemplo, né? Que aí assim as pessoas vão entendendo. Eu acho que esse é o caminho, né? Da mudança, digamos assim. Isso é muito legal, trazer a questão da fortaleza mental, porque a partir você precisa tomar uma decisão, certo? Por exemplo, eu falei de ir lá no mercado e fazer boas escolhas no supermercado, supermarket. Você vai lá, faz uma boa escolha no dia. Tenta eliminar uma coisa que te dá prazer, tá? Por exemplo, eu vou lá todo dia no mercado e compro aquilo lá, e a partir de agora tive a informação que aquilo me faz mal para o meu intestino e acaba afetando, me tirando a energia, não consigo pensar direito, acho que aquele alimento lá, você tem que identificar, tem que ter a autopercepção. Aquele alimento lá não estou conseguindo raciocinar utilizando aquele alimento lá. Então, vou tirar ele da minha dieta por um tempo para ver se é aquilo. É a Uhum. percepção sobre você. Você precisa conhecer o seu corpo. Como o seu corpo se comporta ao acordar de manhã cedo, como ele se comporta quando você chega em casa do teu trabalho, como ele se comporta no dia a dia, você vai fazendo experiências. Você precisa entrar nesse negócio de ser seu próprio laboratório, olhar para você, a autopercepção. E aí você começa a fazer os testes. Bom, eu acho que de manhã eu não posso comer tal coisa porque vai me tirar energia durante o dia. E aí tu Isso. muda aquilo que você vinha. Bom, vou comer uma coisa mais leve, uma coisa mais nutritiva,
e a partir dali eu vou vendo o que eu vou fazer. Se eu estou sentindo muita fome, significa que meu alimento ainda ele não está nutritivo o suficiente para alimentar minhas células. Ou o meu intestino está muito sujo que eu não estou conseguindo absorver toda a nutrição adequada. E aí você começa a perceber. E as escolhas que você vai fazer vão levar você ao quê? A rejuvenescer, chegar aos 25 anos, que nem eu cheguei. Mas realmente você muda a sua aparência. É impressionante. Você rejuvenesce, você tem mais energia, tem mais disposição, tudo isso vai mudar você. Para que eu trago isso aí? Para que esses passos são importantes? Para o manual da transmutação. Porque quanto mais você controlar os seus desejos, mais luz você vai receber. Ou seja, é aquilo que você falou, é a fortaleza mental nas boas escolhas, com o teu corpo sendo nutrido, é um ciclo. Recebeu mais nutrição, fortaleceu a mente. Recebeu mais nutrição, fortaleceu a mente. Recebeu mais nutrição, fortaleceu a mente. Então, você está o quê? Está com a mente lenta ou você não está tomando boas decisões porque você não está nutrindo a sua mente? Seria essa a base de tudo? Na minha percepção, acredito que sim. Que quanto mais nutrição você dá para o teu corpo, melhor você pensa. Clareza mental. E clareza mental é o que é a cereja do bolo para o atual momento, né? Para entender tudo o que está acontecendo. E é justamente essa questão do controle alimentar que a gente vem batendo a tecla desde o início da live, que é realmente assim, eles controlam pela alimentação. Eu acredito que, assim, na minha opinião, o primeiro passo para você conseguir enxergar esse mundo, né, que não está tão óbvio, que está óbvio, mas não está tão óbvio assim, é através da alimentação. Você mudando seus hábitos, você consegue enxergar vários aspectos que aí não estavam visíveis no momento, né? E outra, a gente nem trouxe aqui a questão das drogas, ou seja, o álcool, então nem se fala. O álcool é a pior droga que existe, porque é ali que começa, né, o desenvolvimento para partir para outras drogas, né? Por exemplo, há pesquisas que dizem assim, as pessoas, existe muito menos fumantes agora, mas pessoas mais obesas. Por quê? Porque eles saíram de um prazer, que era a nicotina, e aí tentaram compensar com o quê? Com a alimentação, com aquilo degustativo, o prazer de ter aquilo no seu cérebro, aquele hormônio liberado no seu cérebro. Ou seja, ter de novo aquele prazer. Diminuiu as pessoas que fumam, mas aumentou as pessoas obesas. Não adiantou nada, né? 74% das mortes no mundo tem a ver com infartos, derrames e câncer. 74%. Só no Brasil foram 57 mil mortes em um ano por essas doenças. Olha que dado interessante. Tudo isso poderia ser resolvido com o quê? Com uma boa nutrição e atividade física. Sim. Então, assim, simples, na minha opinião, né? das drogas... Sim, nossa, que simples, Marco. Você falando assim, Marco, é muito simples. Não, não é simples. Pode parecer, não é fácil, mas é simples. Não é fácil. Exatamente. É simples fazer isso? É simples. Por exemplo, eu vou escolher um alimento e sei que esse alimento vai afetar meu cérebro. Você vai lá no supermercado e você já tem informação que aquilo é uma empresa que pesquisou, que pagou laboratórios, que pagou profissionais para descobrirem condimentos que vão viciar você. Você já vai lá no mercado com essa informação. Agora você pensa assim, como é que você vai burlar tudo isso? Como é que você vai combater o sistema desse jeito? Já pensou se todo mundo pensasse assim? Um dia sem comprar alimentos ligados a essas grandes empresas. Elas não durariam 30 dias no mercado. Elas não durariam. Ou seja, somos nós que fomentamos a essa tirania toda através da alimentação.
Pode falar, Fê, que eu acabei meu minuto aqui Não, tudo bem. de críticas. Eu ia comentar da questão, quando a gente estava falando das drogas, né? Que a pessoa troca um prazer pelo outro, né? A pessoa trocou a nicotina pela comida. E assim, o açúcar, quando a gente vai observar o açúcar, ele é uma droga, né? Para mim, ele é uma droga total, porque não traz nenhum nutriente para o seu organismo, só faz enganar você, né? Então, assim, a gente vê, o cigarro, ele traz câncer de pulmão, aí você vê aquelas imagens que estão no cigarro, mas você vê o açúcar, não tem nada, né? Mas quando você vai pesquisando um pouquinho mais, mas a gente sempre ouviu falar que o açúcar faz mal, mas por quê? É só porque ele é doce e traz cárie? Não, não é isso, né? Tá, ele engorda, mas engorda, tem mais. Aí você vai precisando, você vai vendo o que tem mais a fundo. Por exemplo, o açúcar a gente já sabe hoje que ele está altamente relacionado ao câncer. Igualmente a nicotina do cigarro, né? Então, assim, eu até trouxe um dado interessante que essa questão de essa relação de açúcar e câncer, ele começou a ser estudado na década de 1920, né? Que foi pelo doutor, eu vou tentar falar o nome dele aqui, doutor Otto Henrique Warburg. Ele é alemão, eu não sei como pronunciar isso em alemão, mas ele começou a investigar essa questão do açúcar e do câncer, e ele até ganhou um prêmio Nobel, e ele conseguiu provar essa relação do açúcar ele ser um alimento do câncer, né? Que ele trouxe a questão de a fermentação do açúcar no sangue ser a principal causa de um alimento, como se fosse um alimento, como se fosse a energia que as células cancerígenas usam, a fermentação do açúcar. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que essa droga tá aí, as pessoas consumindo todos os dias, naturalmente, né? Todo mundo demoniza o cigarro, todo mundo demoniza o álcool, mas ninguém demoniza o açúcar, um exemplo, né? Então, assim, é uma coisa realmente muito séria. Tô tomando a Coca-Cola Light para equilibrar agora. Essa aí é pior que tem aspartame. Boa noite, Glauber. Caraca, acabei de comer um bolo. Ah, essa hora da noite aí, com certeza tu vai sonhar com o capeta, tá? Com certeza tu vai sonhar com os anjinhos, tá? Comendo um bolo e tomando uma Coca Light aí. Aí eu ainda vou lá incomodar, puxar teu pé também, né? Sobrinha. Então, gente, todo esse processo aí, a gente aqui não falou ainda, por exemplo, a pessoa que toma o álcool, por exemplo, o álcool ele é muito mais calórico, enfim, do que o próprio carboidrato, né? Então, o álcool, ele dispara o que no cérebro da pessoa quando a pessoa começa a tomar álcool? Ele dispara o quê? Dopamina. E dopamina, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com a sensação de prazer, ela tem a ver com a sensação de bem-estar. E a pessoa toma álcool, ela começa o quê? A se sentir assim, que nem a Fernanda. Tô livre e tal, isso aqui. A desenvoltura da pessoa, a pessoa tímida que toma álcool, você pode ver que substância ela está liberando no cérebro dela. É impressionante, é a dopamina. E a dopamina vai dar essa sensação de liberdade, de felicidade, enfim. Só que tem um porém, acaba oxidando todos os cérebros, ou seja, ela acaba inibindo os canais de GABA, se eu não me engano, que fazem o quê? Que fazem a transmissão de informação de um neurônio para o outro. Olha que interessante. Então, e aí a pessoa fica lerda, não consegue raciocinar, não consegue pensar. Ah, mas eu tomo vinho. Mito que vinho rejuvenesce. Nenhum tipo de álcool, nenhuma dose de álcool faz bem para a saúde. Mesmo o vinho. Mesmo o vinho. Se você quer realmente rejuvenescer, coma a uva. Coma a uva. Lá tem o beta-caroteno, lá tem como é que é o nome daquela vitamina lá do... Qual? Que rejuvenesce do vinho lá. Não é o beta-caroteno? Não, tem um nome. Tem uma outra substância ali do vinho ali, bem legal ali. Esqueci o nome, os universitários. Esqueci o nome também.
Liga lá para tua mãe e pede, mãe, tem uma substância no vinho aí? Qual que é, né, a substância? Ah, meu pai, peraí, deixa eu acionar meu Ultra aqui, que daqui a pouco ele me fala, tá bom? Tô esperando aqui, me sopra aí. Então, tem essa substância ali que faz muito bem para o cérebro, para os nossos neurônios, rejuvenesce os nossos neurônios. Agora, pensa comigo, você tem ali uma substância bacana, bacana na uva, que vai rejuvenescer, vai melhorar os teus neurônios, enfim, né? E aí, esse produto dessa uva está dentro do álcool. E aí você vai lá e toma o álcool, e achando que aquela substância lá vai fazer 100% do efeito no teu cérebro, ou no rejuvenescimento. Está totalmente enganado. O que, que é isso? Isso é o quê? Pagar mídias para divulgar. Quem é que manda na maior parte da mídia, da grande mídia? Vanguard. BlackRock utiliza a Vanguard para fazer todo esse tipo de merchandising. E aí, NBC, mais não sei o que, sei lá, todas as grandes televisões, as mídias de televisão, são pagas pela BlackRock e Vanguard, que a Vanguard está ligada à BlackRock. E eles fazem você comprar e acreditar que tomando o álcool que existe no vinho vai fazer bem para o teu cérebro. Resveratrol. Obrigado, Ultra. Ah, Souza, obrigado, velho. Viu? Meu Ultra não soprou aqui, mas soprou lá. O resveratrol, ele é sensacional, o resveratrol. Agora imagina você tomando essa substância pura, ela in natura, passando pelo processo total no teu corpo até chegar no teu cérebro. E aí você vai lá e toma o álcool que existe no vinho. Muitas vezes, essa fermentação vai acabar prejudicando o teu intestino e todo o resto, né? Ah, o bom do vinho é que te deixa leve. Não é o vinho. Não é o vinho. É o álcool que existe no vinho. Qualquer que vai te deixar leve. Leve. Oi? É isso que eu ia comentar. Eu ia comentar a mesma coisa, que não é a substância que está no vinho. É o álcool. Então, olha os canais que eles utilizam para enganar nós. Né? Eles pagam a indústria agrícola, ou seja, eles pagam o agronegócio para que façam pesquisas, produzam mais, enfim, e busquem tudo que é importante para colocar em relatórios, né? E aí eles pagam o quê? Pagam universidades e laboratórios para produzir, processar esses relatórios. E aí eles têm a mídia na mão deles que eles largam para você, dizendo que aquilo vai fazer que o vinho vai rejuvenescer, que o vinho isso e aquilo. Por isso que nós temos o nosso sagrado. O sagrado tem álcool? Não tem álcool no sagrado. Ele é um vinho puro. Gato, né? Entendeu? Olha o sagrado. O que é o vinho de Dáquila, o sagrado? É vinho puro aquilo lá, com uma biotecnologia dos parceiros. Então, quem é que toma sagrado aqui? Quem é que já tomou sagrado? É uma delícia aquilo lá. É uma delícia. E você não tem o álcool lá. Será que os parceiros diriam lá, ei, você que está produzindo sagrado, você tem que colocar gotas de álcool aí para as pessoas liberarem dopamina e ficarem mais leves? Não existe isso. A gente comenta muito a questão do vinho, né? Só que a gente não sabe, por exemplo, o que era o vinho no início. Será que o vinho que as pessoas tomavam há 2.000, 3.000 anos atrás é o mesmo vinho que a gente toma hoje? Tem que fazer essa ligação, né? Eu acredito que não seja a mesma bebida. Sabe por quê? Porque o álcool libera. Eles colocaram o álcool exatamente por causa que o álcool libera dopamina. E a dopamina é a substância do prazer, do bem-estar. Então, toma aquilo ali e aí continua tomando, não consegue mais parar de tomar porque está liberando dopamina. Ou seja, a mesma coisa que você praticar exercício, produzir outros como a serotonina, enfim, e através de atividade física e alimentação, boa alimentação. Isso vai fazer total diferença. Então, é mais um mito que o vinho com álcool rejuvenesce. Vinho com álcool não rejuvenesce. Tem mais um problema ainda, que são os conservantes que estão no vinho, né?
Tem muito vinho aí no mercado, se você olhar nas prateleiras do mercado, que tem conservante, gente. Então, assim, é melhor não tomar, se você vê um vinho desse, né? É que nem, assim, quando a gente for observar qualquer alimento, a gente tem que ver qual que é o mais puro que a gente encontra no mercado. Porque é incrível como eles conseguiram manipular tudo. Até os mais saudáveis estão manipulados. Então, a gente tem que sempre estar lendo os rótulos, tem que saber o que é cada aditivo que eles colocam, o que é que faz no nosso organismo. Realmente é tudo muito minucioso, porque o nosso corpo é precioso, né? A gente não pode desperdiçar nossa vida à toa. Então, essa questão do vinho, apesar do vinho ser muito importante, a gente observa que existe uma manipulação também por esse lado, né? Por isso a importância do que a gente comentou hoje de tomar o vinho sagrado, né? Porque sagrado é o que faz bem, né? O sagrado é o É o que te sagrado, agrada, o o nome sagrado é já o que te diz, agrada. né? É que te O nome já diz. agrada, né? O sagrado é o que te agrada. E a Então, pessoa tem tudo isso está antibióticos, ligado. tem muita coisa assim que a gente. Se a gente pegar, por exemplo, não só as bebidas, mas, por exemplo, os alimentos, tudo, colocar no microscópio, aqueles que vê tudo bem pequenininho, a gente vai ver que você vai ver uns negocinhos muito pequenininhos, não sei nem o que é. Um negocinho lá caminhando, você vai ver um pedaço de fio, que é o grafeno, você vai ver um monte de coisa, tanto nos alimentos quanto nas bebidas. Então, por isso que é importante a gente estar sempre procurando o mais puro possível, o mais próximo da natureza possível. Justamente É para. bem importante isso. E eu volto aqui na questão intestinal também. Quanto mais álcool você toma, mais você danifica a flora intestinal, mais você danifica as paredes do teu intestino e menos absorção do resveratrol você vai ter também. Não vai ter absorção do resveratrol, que é o que importa para você. Então, a questão intestinal é muito importante, porque mesmo você colocando coisas boas e você não ter o intestino desintoxicado, aquilo ali vai gerar outros tipos de substâncias que vão também para o fígado e também vão gerar outros tipos de doença. Ou seja, vai alimentar os parasitas que você estava falando antes. Sim, Né? A não oxidação de cuida toda de essa mim. alimentação vai alimentar os parasitas. E o quanto é importante desparasitar. Na live anterior, falei aí da biorressonância, falei da nogueira negra, tintura da nogueira negra para desparasitação. Tem a doutora Juliana Varão aí também para desparasitação, vocês vão encontrar muita coisa nos canais dela também. Então, o mais. E eu acho que sábado eu vou estar liberando o link para entrar lá no canal do Telegram também, onde eu ensino você desenvolver um aparelho magnético, bioelétrico, ou seja, o teu campo eletromagnético, e também utilizar como desparasitante também. Né? Mas para isso também precisa trabalhar a alimentação e fazer a desintoxicação. Acho que amanhã ou sábado eu já consigo liberar o link lá para o pessoal. Então, muito interessante. Deixa eu ver que hora que é aqui. Não sei Ué, também. tu fala aí, Fé. Agora eu fui ver, 10h50. Já É. são. Que hora que Então, começou aqui? todo esse processo que nós estamos falando aqui tem informações disponíveis. Mas só que as informações, elas não têm voz, elas não têm energia, elas não têm ressonância, elas não têm isso, as informações que estão ali na tua frente. Muitas vezes a gente traz informações repetidas porque isso vai ressoar. Isso, de alguma forma, essa vibração, essa frequência, vai entrar no teu inconsciente, vai te fazer dar um passo a mais. Nossa, mas já falou tanto de alimentação, isso e aquilo, poderia trazer os Anunnakis, ou continuar aí a coisa da Gênesis, poderia, né? Mas nós estamos num momento onde nós não podemos, como diz o outro, titubear, porque algumas informações repetidas vão ressoar, vão fazer a diferença. Então, isso que é legal. E aí, quando a gente traz uma pessoa com uma voz bacana que nem a Feira, assim, ressoa mais ainda. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui nos comentários. Vinho sagrado faz bem. Aqui a Vanice perguntou: rapadura faz mal? Eu acredito que sim, porque
porque é um doce, né? Acaba sendo um doce. A rapadura é o quê? O açúcar, ele é... Eu já nem lembro mais como faz a rapadura, mas é o açúcar que é batido, né? Meio que você vai lá mexendo, né? Então, fazer mal faz, né? Mas é aquela questão, gente, é o equilíbrio, né? É o que a gente sempre fala em dieta, você tem que ter o equilíbrio das coisas. Você não vai ser radical, não vai comer nunca mais, vai parar de zerar também não, né? A gente tem que estar sempre buscando equilíbrio, porque muitas vezes só o fato da gente gerar uma emoção ruim e ficar remoendo aquela coisa também não faz bem. Então, assim, tem que ter um equilíbrio em tudo, como tudo na vida, é um equilíbrio, né? Não Deixa eu podemos falar esquecer para a disso Lúcia também. aqui. Eu sou apaixonada por paçoca. Eu não tenho, gente. Assim, eu gosto de paçoca, eu realmente gosto mesmo. E eu vou dizer para vocês, não consumo todo ano. Então, como eu sou dono de mim mesmo e eu controlo os meus desejos, é. Então, eu decido que dia da semana eu vou comer a minha Aí, toda paçoca. Só fofoca. que o que eu faço, o que eu tomo de líquido a partir do momento que eu como a paçoca para tentar eliminar, porque o amendoim também ele gera toxina no nosso intestino, né? E olha aí, ó, quem é que tá me xingando aí? Ah, sua mãe, não é? É, minha mãe é mesmo, a paçoca da Ó, Karen. Kalinka é a mãe da Feira. É, bacana. Então, só deixa eu ver o que foi paçoca da carne. Gosto muito do suco de uva engarrafado. Fala que não tem açúcar, mas sinto que é doce demais. Contém alto teor de frutose, tá? Então, não tem como dizer que não é um açúcar. A frutose, ela é um açúcar. A sacarose é um açúcar. Sacarose é o pior dos açúcares. Tem a frutose, sacarose e sucralose ainda, São os que eu acho três que é principais. sucra... Oi? Não, não tô dizendo, são os três principais tipos de açúcar que tem. Sim. E E independente aí vem aqueles outros tem os açúcares ultraprocessados, né? os açúcares ultraprocessados. Acho que tem em torno de 20, uns 20 ou 30 tipos de açúcar no mercado. A depender do que for mais barato para tal produto, eles colocam. Então, O Maroma Black, o açúcar mascavo também faz mal. Assim, o que é o fazer mal? Faz mal quando você só consome isso ou você consome demasiadamente, né, Fê? sim. Uma coisa é assim, você come um mísero pedaço, assim, então você coloca uma colherzinha de açúcar em um alimento grande. Como ele vai estar meio que dissolvido com outras coisas, ele não vai ter um potencial tão grande. Outra coisa é você ficar comendo toda hora, né? Então, assim, o açúcar mascavo faz mal, fazer faz, né? É óbvio que faz. Mas é a questão da quantidade, é a questão de quanto você come durante o dia, um exemplo, né? É a questão de ser justamente o equilíbrio que a gente comentou, né? Ele é o menos prejudicial do açúcar, digamos assim, porque a partir dele vai ser refinado, aí vai sair o açúcar branco, enfim, vai sair toda essa parte aí dos ultraprocessados, né? Então, o açúcar mascavo, ele é a frutose, que é a da cana, né? A partir dali vai sair a sacarose, vai sair os outros açúcares oxidantes. Então, é a quantidade que você vai consumir do açúcar mascavo que vai fazer diferença. Ele é muito interessante, a frutose é muito interessante, nós precisamos da frutose, sim, mas se comer demais também, né, vai dar problema aí. Mais alguma pergunta aí? Querem aproveitar aí para fazer mais alguma pergunta sobre alimentação, sobre grandes indústrias, enfim, sobre teoria da conspiração? Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Inclusive eu vou deixar uma dica para vocês aqui. Isso daqui é um artefato, tá? Um artefato da glândula pineal, desenvolvido lá por Daquila Pesquisa, tá? Esse aqui é ouro vibrado das Amazonas também. Então, isso daqui, quando você adquire um desse daqui, você começa a treinar, começa a conectar com a tua glândula pineal
e você vai despertar melhor a sua consciência. Isso vai te dar fortaleza mental também. Então é muito legal. A Muito minha é importante bem ler. grande, a minha é quase do A tamanho do minha é grande. celular. A minha, eu tô sem ela aqui, tá no quarto, mas a minha também, a sua é maior, né? Que a sua é A masculina. minha é E grande aproveitando de mesmo. indicações, eu vou indicar um E as livro para você. pessoas que não são sócias de Daiclas também podem ter esse Sim, artefato qualquer em um. sua casa também. Pode utilizar no dia a dia, fazer treinamentos, enfim, bem legal. Tá? Então, só para deixar mais uma dica aqui para o pessoal entender que algumas tecnologias são importantes também, né? Uhum. Eu também vou fazer uma dica aqui para as pessoas. Eu vou comentar aqui um livro que eu acho muito legal todo mundo ler. Eu até comentei ele no início da live, que é esse aqui. Para mim foi o livro que abriu assim minha visão nesse tema. Para mim ele é bem introdutório, chama Superintestino, que é justamente ele vai falando sobre os processos como desinflamar o seu organismo e tudo mais. Então, assim, é um livro bem legal para quem está começando nesse processo. E tem outro também que é chamado 10% Humanos, justamente para entender essa questão da bactéria, do ser humano, enfim. Nós E para quem somos gosta uma de fazer colônia, né? Esse livro ali é bem legal, né? 10% humano. isso. E para quem gosta de ver vídeos ao invés de ler livros, tem um canal chamado Super Nutridos, que é bem legal. Ele traz vários documentários, várias entrevistas muito legal de como funciona essa indústria. Ele traz bastante detalhes dos sublocais das indústrias. É bem bacana para todo mundo assistir. Inclusive, eu recebi um vídeo pelo Instagram, depois eu fui ver, eu descobri esse canal Super Nutridos, inclusive ele tem no Instagram também o Super Nutridos, e também tem no YouTube, né, o Super Nutridos. Sim, eles E fazem aí documentário. alguém me perguntou de onde é que era, e aí eu até disse que tinha recebido no Telegram, e realmente eu não sabia que era o canal deles. Então fica aí a dica, bem lembrado, tá, Fê? Bem lembrado. Ó, tem uma pergunta aqui. O mascavo é o mesmo da rapadura? Olha, eu não sei qual é o açúcar que usa para fazer rapadura, mas eu acredito que a maioria eu acredito que seja o mascavo. Eu não sei, eu não como rapadura, gente. Eu não gosto, eu nunca gostei de rapadura. Eu não sei dizer qual é, mas é aquela questão, né, que a gente comentou do equilíbrio. Você tá com muita vontade de comer uma rapadura, você come, mas também tem que fazer o detox. Ó, só para dizer que a Medusa quer participar da live, tá? Olhando, tadinha dela. Tá com sono a Medusa hoje. Me incomodou pouco. Bom, gente, se tiver mais alguma pergunta, aproveita, tá bom? Que eu acho que o nosso tempo já está ótimo. Acho que foi bastante informação. E pesquisem, gente. Pesquisem quem é que manda na indústria dos alimentos, pesquisem quem é que financia os grandes produtores, pesquisem aí quem é Vanguard, quem a outra empresa. Já me fugiu o nome dela de novo. É o que? A BlackRock? Sim, tem a outra que eu estava falando, que é Qual? State Street, Ah, sei, sim. tá? Então, pesquisem sobre essas empresas aí, vocês vão ver quem é que vocês estão alimentando. Quando você entra no supermercado, vocês vão olhar para um alimento, vocês vão dizer que, ó, isso daqui é aquela empresa que patrocina para que eu consuma isso daqui. Aquela empresa patrocina a minha morte, né? Então, tenha muito consciência disso quando for adquirir alimentos aí para dentro da sua casa. Se você dá o melhor alimento para o seu bichinho, por que que você não vai dar o melhor alimento para você? Se eu dou o melhor alimento para a medusa, por que que eu não posso dar o melhor alimento para mim? Né? Então, tem que meio que equiparar essa consciência aí para que Sim. a escada seja degrau por degrau aí do jeito que a gente quer, né? Que pode fazer. Tu tem mais alguma coisa? Tem. Não, eu só vou mostrar de novo o livro que o pessoal tá aqui. Eu vou mostrar aqui a capa para vocês. Essa aqui é a capa. O Super Intestino de William Davis. Ele traz várias dicas bem legais, ele traz receitas também, que você pode fazer em casa, e é bem legal, muito legal o que ele traz. William Davis, Super Intestino. É bem fácil, você encontra na Amazon, em qualquer livraria que veja, é bem legal. Deixa eu ver quem é que falou Ah, o aqui. pessoal está falando da rapadura.
que realmente vem da cana direta, é um tipo de doce. Mascavo é processado pela indústria. Mascavo da rapadura, assim, minha mãe trabalhou em engenho de rapadura. Então, assim, aparentemente é o mesmo açúcar, pessoal. Deixa eu ver. Tem um livro muito interessante na Biblioteca de Dáquila, A Morte é uma Opção de Vida. Fala sobre a nossa alimentação. Para quem tem acesso à biblioteca, é um livro bem bacana de ler mesmo. Uhum. Na biblioteca de Dáquila tem bastante coisa em relação a isso. Também tem a Isa Pavão, que também tem uns livros bem bacanas também relacionados a isso. Eu tenho um livro lá, acabei esquecendo o nome também do livro. Me fugiu o nome. Me fugiu o nome do livro ali também. Que é modulando alguma coisa assim. Lembrei. Enfim, mais alguma coisa, Fê? Por mim, tudo comentado. Satisfeita? Satisfeito. Muito Primeira bom. vez que eu participo aqui dessa live do Instagram, bem legal. É? Eu não só tinha Ah, participado não, pelo tu tinha YouTube. participado com o Rafael Hungria Pelo YouTube. pelo Foi YouTube, pelo né? StreamYard, isso. Pelo Instagram, nunca tinha entrado. Legal. Vamos pesquisar mais e trazer mais informações para cá, né? Vamos usar a nossa voz para expandir as consciências. E Isso só aí, para vocês. pessoal. E essa pedrinha aqui eu também carrego comigo. Esse eu tô com a minha aqui também, ó. É uma Discord, tá? A minha Discord Que legal. A tem o gente formato de uma Marvel. faz ao vivo aí, ó. É ao vivo. Então, Tenho 3 dessas. isso, Prolonga a Vida, é o nome do livro da Isa. E é um livro Isso. muito bom. Obrigado, Natália. Muito bom mesmo. A Fernanda é uma figura. Fernanda Fernanda é uma figurinha, né? Eu adoro a Fernanda. Então, pode fazer suas considerações, Fer, que daí eu vou Minhas fechar aí. considerações finais. Bom, gente, assim, uma dica assim, que eu daria no final. Eu sei que é muito difícil encarar essa questão dos industrializados, porque é tudo muito fácil, tem em todo lugar, e assim, tem a questão dos familiares, tem a questão dos amigos. E assim, realmente muito difícil você encarar essa mudança, mas eu diria que você consegue. Não, assim, quando você realmente pesquisa, vai pesquisando mesmo. Quando você vê um ingrediente, eu não sei que ingrediente é esse, você lê, você pesquisa, você entra no Google acadêmico, você vai lendo os artigos científicos que tem por trás dessa substância X ou Y, você vai ver e você não vai conseguir mais consumir isso. Então, assim, é um processo longo e eu diria para você ter paciência com você mesmo, né? Não adianta ficar afobado, não adianta querer ficar com pressa e realmente é um processo único, porque cada organismo é único, né? Isso foi algo que eu aprendi bastante nas minhas leituras. Cada organismo é único, então assim, não tem fórmula mágica. Então é realmente ter paciência para entender todo esse processo e entender toda essa cadeia que envolve os industrializados, né? Fechou? Estou lendo aqui os comentários, beleza? Legal. Então, gente, eu só tenho que agradecer aí por vocês terem participado. Peço aí desculpa pelos excessos e pelas carências. A gente poderia trazer muito mais, mas daí aqui a gente tentou englobar aqui algumas coisas aí para que vocês realmente se tornem pesquisadores, tá? Sim, a Então, a gente intenção não é falou das realmente indústrias. isso, a intenção não é realmente trazer um bocado de dado nem nada, é instigar a curiosidade das pessoas para que elas pesquisem uma área, um tema que elas se sentem mais à vontade, né? Exatamente isso. Então, eu estou cuidando da medusa aqui, por isso que eu estou espiado aqui. Então, só tenho a agradecer a todos vocês pelas perguntas, pela participação. Quem vai assistir essa live aqui também, a live vai estar no YouTube, tá? Amanhã eu vou baixar a live e eu subo para o YouTube aí para que vocês assistam aí num modo mais acelerado, né? Então, só tenho que agradecer de coração a Fê também.
Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por estar aqui, porque isso motiva muito. A gente olha para a juventude, eu sou jovem também, mas a gente olha para a juventude e a gente olha as crianças, os jovens praticamente perdidos, né, Fê? A gente olha, a gente vê tanta coisa hoje ligada à juventude que quando a gente tem um jovem que está dentro do sistema, mas fora do sistema ao mesmo tempo, a gente tem que dar oportunidade, tem que incentivar, tem que ajudar, ou vamos fazer isso, eu adoro isso, né? Dizer, vamos fazer isso, eu adoro puxar a fila, né? Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você é muito interessada, você assim, tá de parabéns mesmo. Adorei conversar contigo aqui ao vivo Muito boa e live. espero você mais vezes. Vou te mandar mais convites aí, tá? Vamos aprofundar mais as pesquisas, trazer mais assuntos ligado à saúde, porque você faz parte do grupo da saúde, né? Então, isso é muito legal. Então, Fer, de coração, muito obrigado mesmo, tá? A todos vocês. Eu só desejo que vocês fiquem na paz, na abundância, na riqueza que todos vocês merecem, tá bom? E amanhã a live vai estar no YouTube aí, para vocês assistirem de modo acelerado, tá bom? Um beijo no coração, boa Beijo, noite e tchau, tudo de bom tchau. para Boa noite. você.